A lei de reencarnação é uma doutrina que explica muita coisa na vida das pessoas. Então, eu vou contar um caso muito interessante que, por meio dele, a- alguma coisa da lei de reencarnação vai ser explicada. E, aliás, muita coisa, pelo menos o processo, como funciona a lei de reencarnação. Então, vamos voltar no tempo de Minas Gerais ao ano de, em fins de 1700. Em Minas Gerais, naquela época, em Ouro Preto, estava todo aquele movimento dos Inconfidentes, da Inconfidência Mineira, e nessa época vivia em São João del Rei uma escrava que se chamava Isabel Maria e que veio a ser a mãe de Inha Chica. Inha Chica foi uma grande benfeitora do povo baipendiano, fez muita caridade na cidade no sul de Minas Gerais, era um espírito de grande evolução, auxiliado pelo espírito de Joana de Ângeles. E depois de um certo tempo, o espírito de Joana de Ângeles se apresentou para Inha Chica, só que Inha Chica, na sua cultura católica, ela o identificou como sendo Maria e a mãe de Jesus. Mas Inha Chica constantemente conversava com o espírito de Joana de Ângeles e pedia informações, tudo. Quando ela queria fazer alguma coisa, ela baixava a cabeça assim, feito Chico Xavier, ficava com a mão assim na testa e perguntava para Nossa Senhora, para o espírito de Joana de Ângeles, e depois ela vinha com uma resposta e dizia: é, minha mãe, Nossa Senhora, me disse para você fazer isso, ou para fazer assim, ou fazer de outra maneira. Ou seja, Inha Chica, ela recebia, ela dava muito atendimento fraterno. Diariamente, a casa dela era procurada por vários tipos de pessoas, inclusive gente da corte imperial de Dom Pedro II, e iam se aconselhar, iam procurar o atendimento fraterno de Inha Chica. Então, entendido quem é Inha Chica, naquela época, em fins de 1700, havia um rapaz que era parente lá da fazenda onde a mãe da Inha Chica vivia, e esse rapaz teve um caso com a mãe da Inha Chica, e Inha Chica é o fruto do namoro desse rapaz com a, a mãe da Inha Chica. Só que o rapaz, que era um estudante de arte, queria ser escultor, ele não assumiu a paternidade. Ele era um rapaz branco, de família nobre, lá da época, né, nobre para a cidade, e ele não quis assumir e ele sumiu da região. Muito bem. Então a Inha Chica nasceu sem pai. Ela nasceu filha de mãe solteira. Esse rapaz, bom, aí ocorreu que quando Inha Chica tinha entre 10 e 40 anos, mais ou menos, não se sabe bem a época, ela saiu de. Inha Chica e a mãe saíram de São João del Rei e foram para Baipendi. Esse rapaz, logo depois, antes de completar 30 anos de idade, 30 anos, ele se envolveu numa briga e desencarnou. E lá no plano, enquanto Inha Chica estava fazendo uma grande obra de espiritualidade no sul de Minas, em Baipendi, na região, que era procurada por todas as pessoas
para, o pessoal queria que ela desse passe, queria que ela fizesse rezas, queria que ela desse atendimento fraterno, e ela dedicou toda a sua vida a isso. E pela experiência que a mãe de Inha Chica teve com esse rapaz, aconselhou sua filha a não se casar e se dedicar somente à Nossa Senhora. E, claro, fazer a sua obra de espiritualidade no sul de Minas, a obra de amor, amor ao próximo, como ela fez. Logo depois que morreu, no plano espiritual, o rapaz ele foi levado pelos auxiliares espirituais a ver a sua filha, o desempenho da sua filha como uma grande espiritualista em Baipendi. E ele, de lá, ele viu o desempenho, a grandeza que a Chica estava fazendo em termos de ajuda ao próximo, e ele se arrependeu muito de não ter ficado com aquela família, defendido a Isabel Maria, mãe da Inha Chica. Ele se arrependeu muito, e mas ele praticamente todo o ano de uma boa parte do ano de 1800, do século de 19, ele passou desencarnado e veio a se reencarnar, veio a reencarnar no início de 1900, no início do século XX, e se reencarnou em São João del Rei, mas no planejamento espiritual, no plano espiritual, ele queria vir ao mundo para resgatar, fazer um resgate das suas dívidas, pelo menos daquela dívida com a Inha Chica, por não ter tido uma filha, e com a mãe, com a Isabel Maria, mãe da Inha Chica. Aí ele reencarnou e em São João del Rei, aí ficou inconsciente de todo o processo, mas de qualquer jeito, depois de uma certa idade, que aquela ideia veio como uma intuição de mudar-se para o sul de Minas para ver se encontrava alguém ou fazer um trabalho que, de alguma forma, é, pudesse resgatar aquela sua dívida, alguma coisa que ele fosse uma pessoa boa, suficiente para continuar a obra de Inha Chico ou fazer algum processo paralelo, parecido, para poder se resgatar daquela dívida. Então ele foi para o sul de Minas, mas quando chegou nessa região próxima a Baipendi, ele teve um processo de desenvolver uma doença, ele desenvolveu uma lepra muito, e foi um processo muito rápido, e o rosto dele estava sendo comido e ficando em carne viva, e ele então não pôde fazer esse trabalho eh, de continuar a obra de Inha Chico, de fazer uma difusão maior do trabalho dela, como uma espécie de resgate. Não pude fazer em vida, quando a Inha Chica estava encarnada, vou fazer agora, posteriormente, para dar um trabalho que divulgue o nome dela, que ajude também a fazer a caridade. Então, ele não pôde. E ele, como desenvolveu muito rápido o processo da lepra, ele, ele fugiu para o mato, ele começou a se esconder no mato. Lá no plano espiritual, a, a Joana de Ângeles, que estava atenta a tudo isso, e é um espírito muito antigo, que tem assim, uma amizade, uma simpatia, um trabalho coordenado junto com Inha Chica, com o espírito de Inha Chica e outros espíritos. Então, ao mesmo tempo que Inha Chica passou só 19 anos no plano espiritual, e ela programou uma reencarnação na Bahia como irmã Dulce. Mas nesse processo, e realmente ela reencarnou na Bahia.
Mas nesse processo enquanto, eh, junto com seus auxiliares espirituais, programava a próxima reencarnação, a Joana de Ângeles chamou Inhaxica, lá no plano espiritual, para mostrar o pai dela pagando aquele karma de não a ter protegido, pagando aquele karma em Freitas. Nessa época ele estava num lugar chamado Freitas, é, a estação de Freitas, perto de Soledade de Minas, Carmo de Minas, nessa região do sul de Minas, São Lourenço, Caxambu, por ali. É, eu, inclusive, fui ao local ver o túmulo ele foi enterrado lá, fui ver o túmulo de Lázaro, ele ficou conhecido como Lázaro de Freitas, o pai de minha Chica. E ele ficou ali naquele processo ali, e a Chica e Joana de Ângeles, do plano espiritual, elas aconselharam ele espiritualmente que se ele não podia fazer aquela obra de ajudar a obra da filha, a obra de Inhaxica, em Baipendi, na região, que ele procurasse fazer alguma coisa ali mesmo. Mas acontece que as pessoas fugiam dele por causa do rosto todo leproso já. Ele, ele havia pessoas piedosas, ele amarrava uma lata na ponta de um bambu andava nas fazendas, esticava aquele bambu enorme assim, e as senhoras lá botavam, esticava até a janela das fazendas, e a senhora botavam comida naquela lata, ele puxava e voltava para sua toca. Ele foi morar numa toca na beira de um barranco, e ali ele se alimentou. Os últimos anos de vida ele passou dessa maneira em Freitas, onde morreu. Mas a Joana de Ângeles e a Chica eh, auxiliaram ele para desenvolver aquela fraternidade de qualquer maneira. Então ele passou os últimos anos da vida ajudando os passarinhos, ajudando os bichinhos que ele encontrava no mato. Um passarinho caído do ninho, ele ia lá, pegava o passarinho, ele devolvia para o ninho. Um bichinho machucado, ele curava o bichinho, procurava de alguma coisa curar, não pisava nas formigas, andava pelo mato olhando as formigas para não pisar em bicho nenhum. Bichinhos que caíam numa teia de aranha, ele ia lá e tirava o bichinho. Então ele queimou muito daquele karma por não ter ajudado a mãe de Chica a cuidar da menina. Ele queimou muito karma assim, sendo fraterno com os animais, com os bichinhos, com as plantas. Um galho quebrado ele amarrava, tentava fazer de novo ele ficar esticadinho. Então, dessa maneira, ele pôde, de alguma forma, continuar aquele propósito, o propósito que ele veio em vida, reencarnou para poder resgatar o karma de vida passada. Então, a gente assim vai começando a compreender como funciona a lei de karma, a lei de reencarnação, a lei de causas e efeitos, e como o processo é muito interessante.